Boa noite e a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías 41, o 10 e o 11. Isaías 41, o 10 e o 11. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor da harpa cristã, o 127. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? A palavra é Isaías 41, o 10 e o 11. E o louvor da harpa cristã para encerrar, o 127. Vamos se preparando aí, meus irmãos? O Senhor da ceifa, da harpa cristã, 127. Mas vamos logo para a palavra. E a palavra se encontra em Isaías 41, o 10 e o 11. O 10 diz assim, meus irmãos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Só até aqui, meus irmãos, que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, que não é para mim você temer, que não é para mim você se assombrar. Oh, aleluia! Não se espantar. Oh, aleluia! Porque Ele é comigo e com você. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Quem vai pelejar por mim e por você é Deus. Então que você não tenha medo. Oh, aleluia! Porque o Deus que você serve, Ele não dorme, Ele não cochila. Então que você durma em paz. Vá dormir tranquilo, sossegue. Deixa que o meu teu perseguidor, quem trata com ele é Deus. Deixa que o meu teu inimigo, quem trata é Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, somente abra a boca e adore ao Senhor. E fale do amor dele. Porque Deus escolheu a mim e a você para falar do amor dele. Doa quem doer. Porque Deus, ele conta com os corajosos, meus irmãos. Aleluia! Porque os covardes e medrosos que voltem. E Deus escolheu a mim e a você. Deus ungiu a mim e a você para falar do amor dele. E ninguém pode calar-me tua voz. Porque muito, meus irmãos, quer calar-me tua voz. Aleluia! Mas não cala não. Porque quem chamou você foi Deus. E quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus manda você entregar algo, Ele se responsabiliza. Ele vai na minha tua frente. Então que você não temas. Aleluia! Não se espante. Aleluia! Porque quem está comigo com você é maior. Quem está comigo com você é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia! Então não tenha medo, meus irmãos. Porque o inimigo está aí para querer amedrontar a mim e a você. Para querer colocar medo em mim e você. Mas não coloca não, meus irmãos. Porque quem trata com o meu teu inimigo é Deus. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E não tem ninguém que escape da mão dele. Aleluia! Então que você entregue para Deus. Porque quem vai tratar com eles é Deus, meus irmãos. Porque a mim e a você não deve nada. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Entregue para Deus. Porque a minha tua justiça vem do Senhor. Porque ninguém mexe, meus irmãos, com ungido, com escolhido. Isso é por isso mesmo não. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que mexem comigo com você. Zomba. Quando Deus usa a mim e você para entregar algo, zomba. Mas estão zombando de mim e de você não. Estão zombando de Deus. Que você faça a nossa parte. Entregue o que o papai manda. Que você não tenha medo. Quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Mas muitos não querem ouvir o que Deus quer falar. Quer ouvir o que convém para elas. Mas tem que ouvir o que Deus quer falar. Porque quando ele quer falar, é o que ele quer. Aleluia! E quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque ele fala. Porque Deus não faz nada antes sem avisar-me a você. Ele não pega você de surpresa, não. Ele é tão bondoso, é tão misericordioso que ele fala. Mas quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque muitos não dão ouvido, meus irmãos, à voz de Deus. Dá ouvido à voz do inimigo. Dá ouvido à voz do maligno. Se permite ser usada pelo maligno. Para destruir a mim e a você. Para acabar comigo com você. Mas não acaba não, meus irmãos. Porque aquele que Deus ungiu para falar do amor dele, ninguém pode calar não. Porque aquele que quer calar a minha tua voz, Deus vai calar ele antes. Porque a minha tua cova, Deus já fechou. Mas a do meio do teu perseguidor, do meio do teu inimigo, está aberta. Ou ele para, ou Deus vai parar ele. Porque Deus já viu que foi demais. Deus viu que foi muita perseguição. Foi muita calúnia, muita zombaria. Para calar a tua voz.
E viram que fizeram de tudo para calar-me a você e não conseguiram. Mas ainda fica insistindo em querer calar-me tua voz. Mas nessa noite, meus irmãos, ou meu teu perseguidor, ou ele se converte, ou ele se muda, ou Deus abre a cova e vai jogar ele dentro. Porque a minha você, ninguém pode calar, não. Porque quem escolheu a minha você foi Deus. E jamais Deus vai permitir que ninguém venha calar a minha você. Porque Deus sabe de onde tirou a minha você. E de onde Deus tirou a minha você, você não volta mais. Por isso que a fúria do inimigo é grande na tua vida. Porque ele quer, meus irmãos, o inimigo ver você no lamaçal, na sujeira, no pecado, na imundícia. Ele não aceita perder, porque ele sabe que perdeu. Ele sabe que eu e você serve ao Senhor. Somos fiel ao Senhor. Fazemos a vontade do Senhor. E o inimigo vai ficar satisfeito com isso? Ele quer você na sujeira, na prostituição, no lamaçal do pecado. Mas ele sabe que eu e você anda na verdade. Porque ele sabe que eu e você somos o verdadeiro adorador. Ele sabe que eu e você somos uma mulher de Deus. Um homem de Deus. Uma mulher de oração. Um homem de oração. Uma mulher que Deus usa. Acha que o inimigo vai ficar conformado, meus irmãos? Lógico que não. Ele vai fazer de tudo para tirar a tua vida. E tem pessoas que se permitem ser usadas por ele. Para querer fazer o mal para mim, para você. Para querer acabar comigo, com você. Para querer destruir a minha você. Mas não acaba não, meus irmãos. Porque quem chamou a minha você foi Deus. E ninguém pode calar, não. Ninguém, meus irmãos. Pode fazer o que for. Pode tramar o que for. Vai ter só trabalho de fazer e gasto. Porque é preparando e Deus desfazendo. Porque quando você tem intimidade com Deus, meus irmãos, quando você é mulher de oração, quando você busca o Senhor, quando você está em obediência, quando você renuncia, quando você mata a carne, papai revela o oculto e o profundo. Papai revela, meus irmãos. Porque eles preparam, né? Nas escondidas. Achando que Deus não vai avisar para mim e para você. Mas estão enganados, meus irmãos. Porque o Deus que a gente serve revela. O Deus que a gente serve fala com a gente. E nos mostra onde está o perigo. Aleluia! O inimigo, ele é encardido, ele é sujo. Ele sabe que perdeu. Né? E sabe que vai perder. Pode preparar o que for. Mas ele se levanta. Mas deixa ele se levantar. Porque quanto mais ele se levanta na minha tua vida, maior é a queda. Porque comigo, com você, ele não pode. Porque ele já viu que fez de tudo para acabar comigo, com você. E ele viu que vocês estamos aqui, firmes e fortes. Fazendo a vontade do Senhor. Falando do amor do Senhor. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é calar-me tua voz. Porque ele não suporta. Porque ele sabe, quando você abre a boca, o inferno estremece. Por isso que a fúria do inimigo é grande na minha tua vida. Porque ele sabe que você entrega o que Deus manda. Ele sabe que você não tem medo. Porque muito, meus irmãos, se acovarda de entregar o que Deus manda. Mas quando Deus usa uma pessoa, né, que entrega o que ele manda, tem pessoas que querem acabar comigo, com você. Oh, aleluia! Porque quem não tem, meus irmãos, quer matar quem tem. Quando você tem a presença do Senhor, a gente incomoda. E quem não tem, quer matar quem tem. Mas para ter a presença, meus irmãos, tem que renunciar. Tem que matar a carne. Tem que sair do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia. Tem que ser obediente. E muitos não querem obedecer. Não querem sair do pecado, do lamaçal, da prostituição, do adultério, da fornicação. Mas quer ser usado, quer ter a presença. Aleluia. E quando não é, meus irmãos, quer acabar com quem é usado. Quer defamar, quer caluniar. Aleluia. Aleluia. Mas deixa com Deus, meus irmãos. Porque quem defende a minha você é Deus. Aleluia. Quem nos livra é Deus. O teu advogado é o Senhor. O meu e o teu juiz é o Senhor. Quem quiser, meus irmãos, planejar pelas nossas costas, que planeje. Mas a gente tem um Deus que revela, que nos mostra. Porque nada fica escondido, nada fica oculto. Porque a gente serve um Deus, meus irmãos, que mostra o oculto e o profundo. Quando você anda na verdade, papai revela. Não é para todo mundo que papai revela não, meus irmãos. Que Deus mostra não. Usar, Deus usa qualquer um. Um bêbado, uma bêbada, qualquer um. Porque ele usa quem ele quer. Mas revelar o oculto e o profundo é para poucos. Se conta nos dedos. Aleluia. Tem que ter obediência. Tem que renunciar. Tem que estar limpo.
Nós somos falhos, meus irmãos, pecador. Santo perfeito só Ele. Mas quando você anda na verdade, meus irmãos, quando você renuncia, papai revela. Papai mostra o oculto e o profundo. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, meus irmãos. Mas muitas das vezes a gente quer o que é errado. Aleluia. 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 Mas quando você sai do errado, meus irmãos, e faz o certo, e faz a vontade do Pai, renuncia, sai do pecado, Ele mostra o oculto e o profundo. Ele revela. Ele fala comigo com você. Aleluia. E nada fica escondido não, meus irmãos. Porque o Deus que a gente serve revela. Quando você se ajoelha, papai revela. Porque não tem nada que fique escondido. Porque o inimigo é sujo. Ele planeja, ele arquiteta. Né? Pelas nossas costas. Mas Deus que você serve, revela. Por isso que a fúria dele é grande na minha tua vida. Porque ele sabe. Tudo que a gente planeja, ele revela pra ela. Tudo que a gente, né, quer fazer, ele revela. E revela mesmo. Então é melhor parar. Porque pode planejar o que for. Mas papai revela. Oh, aleluia. Papai revela. Porque ele jamais vai permitir que o seu ungido, o seu escolhido, corra perigo. Ele avisa. Ele fala. Aleluia. Aleluia. É melhor que o meu teu inimigo pare. Porque pode preparar o que for. Deus revela. Aleluia. Tá só cansando e gastando. É melhor parar. Porque já viu que Deus revela. E vai revelar. Pode preparar o que for. Mas papai revela. Porque quem tem intimidade com o papai, papai revela. Papai não deixa enganado não. Papai não deixa confundido não. Porque confundido, envergonhado, vão ficar aqueles que quer destruir a minha você. Que quer acabar comigo com você. Porque você tem dono, meus irmãos. A gente tem dono. Porque muitos acham que você não tem dono. Olha assim, né, bichinha, né? Bichinho de quem quer fazer o mal pra mim e pra você. Esse que é bichinho, que é bichinha. Mas eu e você não. Eu e você somos a menina dos olhos do Senhor. E aí daquele quem quer tocar. Aleluia! Eu não queria estar nem na pele. Daquele que quer tocar em mim e você. Daquele que quer destruir a minha você. Aleluia! Porque eu e você não faz nada não. Mas Deus que a gente serve, meus irmãos. Por amor a mim e a você. Ele abre a cova e joga dentro, se for necessário. Porque aquele que quer ver a tua cova, ele que vai cair nela. Aleluia! Porque Deus já fechou a minha e a tua cova. Mas aquele que quer ver, né, eu e você dentro da cova, vai ser quem vai cair nela. Aleluia! Ou para, ou se converte, ou se muda. 3 opções. Mas só não continue querendo fazer o mal para mim e para você. Só não continue querendo perseguir-me a você. Só não continue querendo destruir a minha você. Querer tirar a minha tua vida. Porque não tira não. Aleluia. Agora quem quer, meus irmãos, fazer o mal para mim e para você. Aleluia. Que pare. Porque papai fala. Quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Ô glória. Ô glória. Aleluia. Ô glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Aleluia. Glória a Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor me deu. Os que eu vi e os que eu não vi. Porque tem livramento, meus irmãos, que Deus já para mim para você, que você não vê. Mas Ele nos livra. Porque onde quer que você vá, Deus é comigo com você. Ele acampa os anjos dele para ir comigo com você. Para nos proteger, para nos livrar. Obrigada, Senhor, por me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Obrigada, Pai, por me livrar da morte, por ter fechado a minha cova. Obrigada, papai, porque eu sei que o Senhor fechou a minha cova. Estava aberta, mas o Senhor fechou. Aleluia! Aleluia! Agora aquele que abriu para mim, meus irmãos, se prepare, porque ou se converte, ou se muda, ou papai vai descer. Porque já foi demais. Foi muita ousadia. Aleluia! Aleluia! E Deus não está se agradando disso, não. Deus não está gostando. Porque foi demais. Aleluia!
tentando, planejando, arquitetando. Não quer parar. Mas nessa noite, papai dá o recado. Quem tiver ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz. Ou se muda, ou se converte, ou papai vai abrir a cova e vai jogar dentro. Porque ainda que houvesse dia, ele é. E ninguém pode escapar da mão dele. Porque ele é amor, mas ele também é justiça. Aleluia. Porque muito, meus irmãos, não se conforma em ver que vocês somos novas criaturas. Porque tem pessoas, meus irmãos, que tá na sujeira, tá no lamaçal, tá no pecado. Quando vê que você tá limpo, se incomoda. Porque quem não tem, meus irmãos, quer matar quem tem. Mas não mata não. Porque da mesma forma que Deus fez na vida da irmã Tatiana, Deus pode fazer na vida de vocês. É só dar lugar para ele entrar e fazer morada. Renunciar, matar a carne, sair do pecado, ser obediente, deixar de fazer o mal pro próximo. Quando a gente renuncia, meus irmãos, quando a gente tá de coração limpo, papai trabalha na nossa vida, papai nos usa, papai nos revela o oculto e o profundo. Mas tem que estar limpo, meus irmãos, de coração limpo. Não pode estar com maldade no coração. Não pode desejar o mal pro próximo. Não pode querer o mal do próximo. Porque Deus, ele nos conhece. Deus, ele nos sonda. Aleluia. Quando ele vê que você tem um coração limpo, tem um coração puro. Porque ele nos sonda. Ele nos usa tremendamente. Ele nos revela o oculto e o profundo. Aí muitos, meus irmãos, ficam com raiva. Essa mulher só quer ser usada, se acha. Aleluia. Aleluia. Mas não entende. Aleluia. Que você renuncia. Não entende que você mata a carne. Não entende o preço que você paga. Aleluia. Não vê as lágrimas que você derramou para ter o que nós temos. Pensa que foi de graça. Deus não dá nada de graça a ninguém não, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Papai não dá nada de graça para ninguém. A gente ter algo que ele dá pra gente, a gente tem que... É choro, é sofrimento. A gente tem que buscar, pagar preço, renunciar, matar a carne, sair do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia. E muitos, meus irmãos, não quer se sacrificar, não quer fazer um sacrifício para papai, mas quer ser usado, quer ser usada. E muitos é usado na carne. Finge que está sendo usado por Deus, na carne. Aleluia. Mas papai trata com quem zomba dele. Porque ser usado na carne está zombando de Deus. E ninguém zomba de Deus, não. Se permita ser usado quando Deus quiser usar mesmo você. Mas quando ele não quiser usar, não zombe de Deus. Porque está zombando de Deus. E de Deus ninguém zomba, não. Aleluia. Porque muitos, meus irmãos, falam em mistério, roda, né? Pula, marcha na carne. E papai está vendo e não está gostando. Só se permita ser usado se papai usar. Se ele quiser usar, mesmo você. Porque nós somos vaso e ele é oleiro. Ele usa quem ele quer. Não queira ser usado, não. Não queira se aparecer, não. Não queira se amostrar, não. Aleluia. Porque quem brilha é ele, meus irmãos. Ele que brilha, ele que é estrela. Aleluia. Aleluia. Nós somos só instrumento. Mas a gente tem que ser usado somente quando ele quer usar, nem é você. Não queira ser usado na carne, não. Para dizer que é usado, para dizer que é usada. Aleluia. Porque tem preço para quem zomba de Deus. Porque se ele não está usando a mim, você, sai da carne, você está zombando dele. E ninguém zomba de Deus e sai ileso, não. Aleluia. Se ele não quer usar a mim, você, fique no cantinho, encostado. Aleluia. Aleluia. Quando chegar a mim sua vez de ser usado, ele vai usar. Mas primeiro você tem que fazer a nossa parte. Tem que deixar ele quebrar a você. Quebrar o orgulho, a soberba. E você tem que estar limpo. Aleluia. Tem que estar obediente. Aí ele quebra o vaso e enche de azeite para poder usar. Usar como ele queira, né? Porque ele que manda, ele que desmanda. E quando ele quer usar você, meus irmãos, é o que ele quer falar. Não é o que você quer falar, não. Porque ele coloca a palavra na minha tua boca. Aleluia. Aleluia. Ô glória. Amém, meus irmãos? Ô glória. Agora vamos pro louvor da harpa cristã. Amém, meus irmãos? O de número 127. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá, meus irmãos? Aleluia. 127 da harpa cristã. O Senhor da ceifa chama. Vamos lá, meus irmãos? O Senhor da ceifa está chamando.
quem quer vir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegra, tenta teu mandar. Fala com o teu povo, Senhor. O teu povo quer ouvir a tua voz. Fala com o teu povo. Faz ela ouvir a voz do Senhor e não a voz do inimigo, porque o inimigo está aí para embaralhar nossa mente, para confundir a nossa mente, para que a gente não venha ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz dele. Mas que nessa noite, meus irmãos, você escuta a voz do Senhor e não dê ouvido à voz do inimigo, porque a voz do Senhor é livramento na minha, na tua vida. Mas quando ele falar, dê ouvido, escuta a voz dele, porque ele fala, meus irmãos. Mas que você esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele, porque ele nos ama tanto. Ele é tão bondoso, tão misericordioso. Eu você sendo falho, pecador, mas ele nos ama. Ele fala conosco, mas que você escuta a voz dele, porque a voz dele é livramento na minha e na tua vida. Então escuta a voz dele, porque ele fala. Aleluia! Oh glória! Aleluia, Senhor! Aleluia! Oh glória! O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo queimando torna-se inútil para seu Senhor. Muitos serão os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressas lhe anunciando que Jesus o leva para os céus. Fala, Deus, fala, Senhor, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegra, tenta teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Desta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegra, tenta teu mandar. Oh glória, aleluia. Que eu e você, meus irmãos, trabalhe para o Senhor, faça a obra do Senhor, fale do amor dele, aleluia. Faça algo para ele enquanto é tempo, porque estão inspirando, aleluia. Está inspirando, meus irmãos, aleluia. Que você fale do amor dele enquanto a gente estamos vivos, enquanto a gente está, né? Pode falar, porque ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar, aleluia. Então que você fale do amor dele, não se envergonhe. Onde ele quiser usar você para entregar algo, que você fale, que você não tenha vergonha. Porque é muito fácil, meus irmãos, é você ser, né, servo na casa dele. Aleluia. Mas na nossa casa, muitas das vezes a gente não quer, né, ser servo. Na rua, a gente não quer ser servo. Aleluia. Mas que você faça a vontade dele, onde ele quiser que você, né, faça. Onde ele quiser usar você, que você se permita ser usado. Porque é muito fácil você pegar a Bíblia, ir para a igreja, né, da casa dele, e ser usado lá. Mas quando você sai de lá, você se permite ser usado? Se permite ser usada? Fala do amor dele? Então que você fale do amor dele. Não negue o nome dele, não. Onde quer que você vá, nunca negue o nome do Senhor. Nunca se envergonhe de ser usada. Se ele quiser usar você em mistério, fale em mistério. Se ele quiser usar você para entregar algo, entregue. Não tenha vergonha. Porque muitos, meus irmãos, tem vergonha de ser usado na rua. Mas que você se permita ser usado. Porque quando ele quer usar você, ele não escolhe lugar, não. Nem um dia, nem a hora. É onde ele quer. E ele coloca a palavra na tua boca. Então que você não se envergonhe. Se permita ser usada por ele. Deixa ele guiar você. Deixa ele usar você. Aleluia. Aleluia. Faça somente a vontade dele. Escute somente a voz dele.
Deixa ele guiar-me a você. Escuta a voz do Espírito Santo, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo guiar-me a você. Aleluia. Aleluia. Porque quando ele manda aí você, meus irmãos, ele se responsabiliza. Ele vai na minha tua frente. Então que você não tenha medo. Onde ele mandar aí você ir, que você vá. Porque ele conta com os corajosos, meus irmãos. Porque os covardes e medrosos voltem. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a ti, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Eis-me aqui, papai, para ser usada pelo Senhor. Aleluia. Que o Senhor me use conforme o Senhor queira. Porque é o Senhor que manda em mim. Eu somente tenho que obedecer. Porque eu sou vaso e o Senhor é oleiro. O Senhor faz de mim o que o Senhor quer fazer. Porque é a vontade do Senhor que prevalece na minha vida. Não é a minha vontade. Porque eu não vivo mais em mim. Mas sim o Senhor que vive em mim. Que habita em mim. Porque a minha vontade é muito fácil. Mas é do Senhor que prevalece. Porque é o Senhor que manda em mim. E eis-me aqui para fazer a tua vontade. Doa quem doer. Mas eu faço a vontade do Senhor. Aleluia. Porque eu quero agradar o Senhor. Não o homem nem a mulher. Eu quero agradar a ti, Pai. Somente a ti. Porque só o Senhor é digno. Aleluia. Porque o que o Senhor fez por mim, meu Pai, ninguém poderia fazer. De onde o Senhor me tirou. Do lamaçal, do pecado, da sujeira. E hoje eu estou aqui para falar do teu amor. Só tenho a agradecer ao Senhor por esse espaço que o Senhor me deu. Para falar do teu amor. Para fazer a tua obra. E eis-me aqui para ser usada. Para falar do teu amor. Aleluia. 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 Porque eu sei que o Senhor conta comigo. Aleluia. E eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Somente a tua vontade, papai. Eis-me aqui. Me usa como o Senhor quer me usar. Eis-me aqui para te obedecer. Eis-me aqui para ouvir a tua voz. Eis-me aqui para ser guiada pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas matatias no interior da palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenha todos uma ótima noite.